O termo anticristo deriva da palavra grega antikristos, que significa contra ou oposto a Cristo. Ele aparece no Novo Testamento, principalmente nas epístolas de João, e está profundamente enraizado na escatologia cristã. O anticristo é retratado como uma figura que se levantará para se opor a Jesus Cristo e desencaminhar muitos. O apóstolo João escreve em 1 João 2,18: Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos vieram. Isso indica um fenômeno mais amplo de oposição a Cristo, não apenas uma única figura. Existem várias interpretações, mas o anticristo representa uma ameaça significativa à fé e ao bem-estar dos crentes. A Bíblia distingue entre o anticristo como uma figura singular do fim dos tempos e os muitos anticristos ao longo da história. Em 1 João 2,18, João menciona tanto a vinda do anticristo quanto a presença de muitos anticristos. Esses muitos anticristos referem-se a indivíduos ou entidades que se opõem a Cristo e espalham falsos ensinamentos. O conceito destaca a natureza generalizada da oposição aos ensinamentos cristãos. O anticristo singular é frequentemente associado ao fim dos tempos, esperado para ascender à influência global e se opor diretamente a Cristo. Compreender essa distinção ajuda os cristãos a se prepararem para os desafios imediatos e finais à sua fé. Ao reconhecer os muitos anticristos, os crentes podem identificar e resistir melhor a falsos ensinamentos e influências enganosas. O anticristo é retratado como um líder carismático que engana a muitos por meio de astúcia e falsos milagres. A ascensão dessa figura ao poder combina astúcia política e manipulação religiosa. As características principais incluem realizar sinais e maravilhas para induzir as pessoas a acreditarem em seu poder divino. O anticristo estabelecerá uma religião global que se opõe aos ensinamentos de Cristo e promoverá valores que contradizem os princípios bíblicos. Sua influência se estende além da religião, afetando os sistemas políticos e econômicos. O anticristo perseguirá aqueles que permanecerem fiéis a Cristo, com o objetivo de erradicar o verdadeiro cristianismo. Compreender essas características ajuda os cristãos a reconhecer e resistir aos enganos do anticristo. Segunda, Tessalonicenses descreve o anticristo como o homem da iniquidade ou filho da perdição, figuras que representam a personificação do mal e da rebelião contra Deus. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, Paulo escreve: Ninguém os engane de maneira alguma. Primeiro, é necessário que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Esta passagem é crucial, pois Paulo alerta sobre a necessidade de discernimento. A apostasia ou abandono da fé precede a revelação do anticristo, que se opõe a Deus e desafia todas as formas de adoração. Esta descrição enfatiza a arrogância e a blasfêmia do anticristo, que se coloca acima de tudo que é sagrado e divino. A passagem destaca o papel do anticristo em uma rebelião significativa contra Deus, indicando um período de grande declínio espiritual e moral, onde a fé será testada. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10 descreve o poder enganador do anticristo. A vinda do iníquo, segundo a eficácia de Satanás, será com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Isso mostra como ele usará falsos milagres para enganar muitos. Essas passagens servem como um alerta para os crentes permanecerem vigilantes e perspicazes em sua fé, sempre atentos aos sinais e mantendo-se firmes na verdade divina. Falsos profetas e doutrinas desempenham um papel crucial na propagação do espírito do anticristo. Eles se infiltram nas comunidades de fé, trazendo confusão e desorientação.
Esses indivíduos e ensinamentos enganam as pessoas, distorcendo verdades bíblicas e promovendo ideias contrárias às crenças cristãs. Eles se apresentam como portadores da verdade, mas suas intenções são enganosas. Em Mateus 7,15, Jesus adverte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos chegam com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Esta metáfora destaca a natureza traiçoeira desses falsos líderes. As falsas doutrinas se desviam das crenças cristãs ortodoxas e frequentemente apelam aos desejos por caminhos novos ou mais fáceis para a salvação. Elas prometem atalhos que, na verdade, levam à perdição. 1 Timóteo 4,1 adverte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esta profecia sublinha a gravidade do engano espiritual. A disseminação de falsas doutrinas e profetas é uma manifestação do espírito do anticristo. Eles trabalham incansavelmente para desviar os fiéis do verdadeiro caminho. Reconhecer e rejeitar falsos profetas e doutrinas é fundamental para a vigilância espiritual. A capacidade de discernir a verdade é uma defesa vital contra o engano. Ao aderir à sã doutrina e permanecer fiel a Cristo, os crentes podem se proteger da influência do anticristo. A fé sólida e o conhecimento das Escrituras são essenciais para resistir a esses ataques espirituais. O livro de Apocalipse fornece uma representação dramática da derrota final do anticristo. Apocalipse 19, 19 e 20 descreve a batalha decisiva. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Esta passagem ilustra a derrota final e a punição do anticristo. A imagem do lago de fogo significa o julgamento completo e irreversível do anticristo e seus seguidores. Apocalipse enfatiza Cristo como o Rei vitorioso, liderando os exércitos do céu. Essa descrição ressalta a autoridade e o poder de Cristo, reforçando a esperança e a segurança que os crentes têm em seu eventual retorno e triunfo. Apesar das provações, a vitória final pertence a Cristo. À luz dos ensinamentos bíblicos sobre o anticristo, os cristãos devem permanecer vigilantes e firmes em sua fé. Efésios 6, 11 e 12 aconselha: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vigilância envolve estar ciente dos sinais de engano e testar ensinamentos em relação à palavra de Deus. Atos 17 e 11 elogia os bereanos por examinarem as Escrituras diariamente para ver se o que Paulo dizia era verdade. A fé é essencial para resistir à influência do anticristo. Hebreus 11 e 1 define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Confiar nas promessas de Deus e em sua vitória final fornece força e resiliência. Ao combinar vigilância com fé, os cristãos podem navegar pelos desafios impostos pelo anticristo e seu espírito. A conclusão da narrativa bíblica a respeito do anticristo é marcada pelo retorno triunfante de Cristo e a derrota final de todas as forças do mal. Este evento é descrito com grande detalhe nas Escrituras, mostrando a supremacia de Cristo sobre todas as forças malignas que tentaram corromper a humanidade. Apocalipse 20, 10 declara: e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Esta imagem poderosa simboliza a justiça divina e a punição eterna para aqueles que se opõem a Deus. Esta passagem significa o julgamento completo e eterno de Satanás, o anticristo e o falso profeta. Não há escapatória para o mal, e a justiça de Deus prevalece de forma absoluta e definitiva.
O triunfo de Cristo não é apenas um evento futuro, mas também tem implicações presentes para os crentes. Ele oferece uma esperança viva e uma certeza de que o mal não terá a palavra final. Romanos 8,37 declara: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Este versículo reforça a ideia de que, através de Cristo, os crentes têm a força para superar qualquer adversidade. A promessa do retorno de Cristo e a derrota do mal fornecem encorajamento e motivação para os crentes permanecerem fiéis. Esta promessa é um farol de esperança em tempos de tribulação e incerteza. Ao compreender esses conceitos e permanecer vigilantes e fiéis, os cristãos podem navegar pelos desafios de sua fé e aguardar a vitória final que Cristo prometeu. Esta vigilância e fidelidade são essenciais para manter a esperança viva e a fé inabalável até o dia do retorno de Cristo.